Boa tarde, pessoal! Estamos aqui direto da fazenda para iniciar a nossa resolução da nossa lista de lei dos cossenos. Falei errado, é lei dos senos. São tantas aulas gravadas daqui direto da fazenda que a gente até confunde um pouquinho. Bom, a gente vai resolver aqui as 5 questões que eu coloquei para vocês resolverem lá na nossa parte do segundo ano, na parte de trigonometria, das aplicações do lei dos senos. Eu tenho certeza que todos vocês conseguiram resolver e é importantíssimo que você se dedique nesse período para que você não fique em defasagem de conteúdo, tá? Conhecimento é tudo, vamos em busca dele, que ele está chegando para você agora dessa forma, tá bom? Nesse vídeo você pode pausar e voltar sempre que você quiser para poder rever a explicação sobre cada questão. A primeira questão, vamos lá? Bom, nessa questão a gente tem um triângulo ABC, nós temos duas medidas de ângulos interna ao triângulo, que é um ângulo de 60, e um ângulo de 45 graus. A gente quer descobrir qual que é o valor da medida X, que é oposta ao ângulo de 45. E para isso a gente tem uma medida de ângulo 60, que tem um valor oposto ao 10 centímetros, que é o valor oposto que é de medida 10 centímetros. Uma das grandes dúvidas que a gente vai ter quando a gente vê a lei dos cossenos, que é uma próxima aula que a gente vai estar lançando para vocês, é o fato de quando utilizar a lei dos senos e quando utilizar a lei dos cossenos. Bom, vamos fixar primeiro na lei dos senos. Para que você possa utilizar a lei dos senos, é necessário que primeiro você tenha dois ângulos do triângulo, duas medidas de ângulo nesse triângulo. Uma das medidas que você quer encontrar, ela é oposta a um desses ângulos que você tem, e você tem pelo menos uma medida de lado. Essa medida de lado está oposta a um outro ângulo que você possui. Então, sempre que você tiver essas três informações, dois ângulos e uma medida de lado, e quer descobrir um outro lado, você vai poder então utilizar a lei dos senos. Então vamos montar a lei dos senos. Essa é a nossa lei dos senos. Ela foi escrita para vocês pela primeira vez como um par de três igualdades igual à constante de proporcionalidade, que isso aqui dá uma regra de proporção, e a constante de proporcionalidade é exatamente o diâmetro da circunferência ao qual esse triângulo está inscrito dentro dela, desenhado dentro dela. O vértice A, B e C são pontos dessa circunferência. Beleza, vamos lá. Eu vou fixar A e o A chapéu. Meu A chapéu vai ser o ângulo de 60, então meu A ele vai ser o valor oposto ao ângulo de 60, que é 10. Então aqui ficaria 10 sobre o seno de 60 graus. Do lado de cá está a medida B, que vai ser meu X, e o ângulo oposto vai ser o B chapéu, que é o 45. Então aqui vai ficar X sobre o seno de 45 graus. Bom, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 10 dividido por raiz de 3 sobre 2, igual a x dividido por raiz de 2 sobre 2. Bom, na matemática, sempre quando a gente tem números iguais em lados opostos da igualdade, a gente pode cortar. Mas a gente só pode fazer esse corte se eles estiverem ocupando a mesma função de ambos os lados. Olha que bacana, esse 2, ele é denominador dessa fração, que é denominador do lado esquerdo. Esse outro 2, ele é denominador dessa fração, que é denominador da fração do lado direito. Então ocupam a mesma posição. Aí eu posso cortar. Como eu quero descobrir o valor do x, eu vou pegar esse raiz de 2 que está dividindo, vou passar multiplicando o 10. Então a continha vai ficar 10 raiz de 2 sobre raiz de 3, isso sendo o nosso valor do x. Bom, a questão pede que a gente use raiz de 2 como 1,4 numa maneira aproximada e raiz de 3 como 1,7 numa maneira aproximada. Então aqui vai ficar 10 vezes 1,4, que é a aproximação de raiz de 2 pela questão, dividido por 1,7, que é a aproximação do raiz de 3 pela questão. Tudo bem? Então x é igual a 10 vezes 1,4, a multiplicação por 10 faz com que a vírgula ande uma casa, fica 14 dividido por 1,7. Quando a gente dividir isso aqui, vai dar uma medida aproximada, não vai dar uma medida exata. Então, aproximadamente,
isso é igual a 8,2 centímetros. E se você olhar, como essa é uma questão que tem múltipla escolha, para você marcar da nossa letra A, tudo bem? Tá feita a primeira questão, lei dos senos. Fica sentadinho aí, vai tomar um café rapidão, toma um suco, que voltamos para fazer a nossa segunda questão, tá bom? Tô indo. Olá, retornamos aqui para dar continuidade na resolução das questões da parte da lei dos senos. Agora vamos para a questão 2. Bom, na questão 2, a gente tem um triângulo retângulo, nesse formato do desenho que está lá. Se ele é retângulo, aqui está o ângulo de 90 graus. Bom, fora isso, a gente sabe que essa medida alfa, marcada esse ponto B aqui, essa medida alfa formada aqui, desse ângulo, mede 120 graus. E o lado AB com o lado AC, tudo mede 1. Então eu tenho essa medida aqui é 1. E essa medida também é 1. E a gente está interessado em achar a medida AD. Eu vou chamar essa medida AD de X. Então o nosso trabalho é descobrir quanto que vale X. Bom, olha. Esse ângulo, ele mede 120 graus pelo enunciado, que é a medida do ângulo alfa. E a gente está dentro de uma situação para aplicar a lei dos senos. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou aplicar a lei dos senos se na resolução anterior da primeira questão, o senhor falou que para que eu possa usar a lei dos senos é necessário que eu tenha 3 informações. 2 ângulos e um valor de um lado. Olha, eu tenho um ângulo e um valor de um lado, mas eu não tenho outro ângulo. Será que eu não tenho? Na verdade eu tenho. Dá uma olhadinha. O triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, ele tem 2 lados iguais. Todo triângulo que tem 2 lados iguais, de mesma medida, recebe o nome de triângulo isósceles. Então o triângulo ABC é isósceles. Uma maneira que a gente tem para caracterizar triângulo em função de lados, dizer que ele é isósceles, é dizer que tem 2 lados de mesma medida. Mas eu posso fazer essa caracterização também usando os seus ângulos internos. Se ele tem 2 lados com a mesma medida, é porque os seus ângulos internos, 2 deles, os ângulos da base, também têm a mesma medida. Então, qual que é a conclusão? Se esse triângulo é isósceles, esse ângulo é um ângulo da base dele, olhando esse lado BC como uma base. Esse ângulo é o outro ângulo da base. Eu olho o lado BC como uma base. Esses 2 ângulos da base são iguais. Se esse ângulo vale 90 graus, esses 2 ângulos iguais, somados tem que dar 90. Por que somados tem que dar 90? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180, 180, 360. Então, aqueles 2 ângulos lá dentro, somados, que é o ângulo do vértice B e do vértice C, tem que ser 90 graus os 2 juntos. Se os 2 são iguais, cada um mede 45. Então, esse ângulo aqui mede 45. Esse ângulo aqui mede 45. Tudo bem? Ó, 90, 90, 45 mais 45, 90, 90 mais 90, 180. Por que os 2 são iguais? Porque o triângulo é isósceles. Por que o triângulo é isósceles? Porque tem 2 lados de mesma medida. E 2 lados de mesma medida dá um triângulo isósceles, onde os ângulos da base, que são esses 2 ângulos da base, eles têm que ser iguais. Tudo bem? Bom, então voltamos. Então, nesse caso agora, eu tenho 2 ângulos e o valor de um lado. Então, eu posso aplicar agora a lei dos senos. Então, meu ângulo A, eu vou fazer o papel do ângulo A. Vou fazer o papel do ângulo A sendo o vértice B. Então, aqui vai ser o valor oposto é 1. Ficaria 1 dividido pelo seno desse ângulo. Seno de 120 graus. Bom, lembra um pouquinho, tá? Que não importa a letra onde ela esteja, a relação do seno é essa, a menos de mudança de letra. Então, eu vou pensar que aqui está o ângulo A chapéu e aqui está o valor Azinho. Tudo bem? Aqui está o ângulo B chapéu, aqui está o valor Bzinho. Então isso tudo é igual a x, que é o B, dividido pelo seno de 45 graus.
Bom, lá na videoaula sobre lei dos senos, eu expliquei para você como que se faz para calcular seno de ângulo que é maior que 90 graus. Para calcular um valor do seno de um ângulo que é maior que 90 graus, a gente calcula o seno do ângulo que falta para inteirar 180. No ângulo de 120, o que falta para inteirar 180 é 60 graus. Então ficaria 1 sobre o seno de 60 graus. O que quer dizer isso? Que o seno de 120 ele é igual ao seno de 60 graus. Tá? Medidas trigonométricas no segundo quadrante, que são ângulos que vai de 90 a 180, a gente calcula essa medida sempre para o ângulo que falta para inteirar 180. Tudo bem? Bom, vamos lá. Igual a x dividido pelo seno de 45 graus. Bom, o que isso vai formar? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora vamos substituir. Aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre raiz de 2 sobre 2. O que eu posso fazer com esses dois que aparecem de ambos os lados? Cortar, né? Eles têm a mesma função de ambos os lados da igualdade, por isso que eu posso cortá-los. O que sobrou foi x sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 3. Como eu quero descobrir o valor do x, eu vou pegar esse raiz de 2 que sobrou e vou passar multiplicando. Então vai sobrar que x é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Então agora eu vou fazer o processo da racionalização, que é multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, para obter a nossa solução. Então quando eu multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Aí eu posso fazer isso. Escrever raiz de 2 vezes 3. Por que eu posso fazer isso? Porque as raízes têm mesmo índice. E raiz quadrada multiplicado por raiz quadrada, eu posso pegar quem está dentro da raiz e multiplicar. Tudo bem? Raiz de 2 vezes 3, raiz de 6. Embaixo fica raiz de 3 vezes 3. Opa, 3 vezes 3, 9. Então fica a raiz quadrada do 9. E a raiz quadrada do 9 é igual a 3. Então, a medida x que a gente estava interessado em calcular é raiz de 6 sobre 3. Tudo bem? Fica aí sentadinho, vai tomar o seu café, vai tomar a sua água e volta depois, para que a gente possa então resolver a nossa terceira questão. Até mais, valeu! Opa, retornamos aqui para a resolução da questão 3. Fui ali tomar um café, comi uma pamonha, um cafezinho, um bolinho de fubá e retornei. Sei que você fez seu lanche aí também, então vamos seguir em frente aqui. Bom, nessa questão, fala que na instalação das lâmpadas da praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas no vértice B e no vértice C. E essa distância é a distância D que a gente tem que calcular. Tá? Então é uma situação que você pode cruzar aí no seu caminho aí durante a sua vida, precisar de calcular a distância entre duas lâmpadas aí em uma praça de alimentação. Ou na sua própria casa também, e você tenha que usar a lei do seno. Já pensou, hein? Que situação. Bom, vamos lá. Lembra que para usar a lei dos senos é necessário que eu tenha o quê? 2 ângulos e uma medida de um lado. Olha que bacana. Tenho 2 ângulos e uma medida de um lado, então eu estou dentro da situação para aplicar a lei dos senos. Lembrando que a lei dos senos permite calcular um valor de um lado de um triângulo, que é o nosso caso aqui. Então, aqui está o ângulo A, e aqui está o valor oposto a A. Então esse Azinho vai ser o meu D, e o meu A chapéu é o ângulo 135 graus. Aqui está o valor oposto ao ângulo B chapéu, que é o 50, que vai ser meu Bzinho, dividido pelo seno de 50 graus, que é o B chapéu. Bom, temos aí nosso... Opa, você viu que o pincel voou longe, né? Eu vou ali pegar e já volto. Peguei! Bom, viu aí que a gente tem que calcular o seno de 135 graus, correto? Cara, 135 graus está no segundo quadrante, que ele é maior que 90 e menor que 180. Então a gente tem que buscar aí o que falta para inteirar 180 para poder calcular o seu seno.
180 graus menos 135. 180 graus menos 135. Isso vai dar um ângulo de 45 graus. Então o seno de 135, ele é igual ao seno de 45 graus. Então já desvendamos esse mistério do ângulo 135. Igual a 50 sobre. Se você notar uma coisa, eu comi uma mosca gigantesca aqui, veja só. Aqui não é 50 graus, aqui é 30 graus, hein, cara. Então fica dividido pelo seno de 30 graus. Bom, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Então essa continha vai ficar D dividido por raiz de 2 sobre 2 igual a 50 dividido por 1 sobre 2. Posso cancelar esses denominadores. Esse raiz de 2 está dividido, passa multiplicando, ficaria D igual a 50 raiz de 2. Ficaria dividido por 1, mas dividir por 1 não fede nem cheira, não muda nada. Então a distância entre essas duas lâmpadas é de 50 raiz de 2 metros. Porque o 50 aqui está na unidade metros, tudo bem? Terminamos a resolução da questão 3, voltamos num piscar de olhos para a resolução da questão 4. Piscamos os olhos e estamos aqui de novo, direto da fazenda, para fazer a questão 4 da resolução da lista de lei dos senos, tudo bem? Acompanhe comigo e vamos para a resolução. Bom, nessa questão eu tenho que calcular a medida desse triângulo ABC, a medida do lado AB. O lado AB é esse lado aqui, que por falta de criatividade eu vou chamar de letra X. Bem? Bom, olha, posso aplicar a lei dos senos aqui. Eu tenho dois ângulos à medida de um lado e quero encontrar uma medida de um lado de um triângulo. Então estou dentro do ambiente para utilizar a nossa boa lei dos senos. Então vamos para a lei dos senos. Olha, o valor oposto ao ângulo de 45 graus é o 6 raiz de 2. Então vai ficar 6 raiz de 2 dividido pelo seno de 45 graus. O valor oposto ao ângulo de 30 é a letra X. Então fica X dividido pelo seno de 30. Seno de 30 é meio, então fica X dividido por meio, que é a fração 1 sobre 2, igual a 6 raiz de 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, que é a medida do seno de 45 graus. Olha que bacana, posso cancelar este com este, o raiz de 2, o 2 com o 2. O que sobra aqui seria x dividido por 1, que dá o próprio x, igual a 6 raiz de 2 sobre raiz de 2. Que eu vou fazer mais um corte aqui de samurai. Tchá, tchá. O que sobrou foi x igual a 6. Bom, descobrimos que a medida AB vale 6. Agorinha eu volto para a próxima questão. Segura as pontas por aí. Opa, vamos lá para a nossa última questão da parte de lei dos senos. Essa questão nos prepara uma boa surpresa, viu? Bom, nessa questão temos o triângulo A, B e C e com duas medidas de ângulo X e Y nas suas bases. O ângulo X, a questão nos fala que mede 45 graus. E o ângulo Y é nos dado medindo 60 graus. Aí você fala, que bacana, eu tenho 45 graus, eu tenho 60 graus. E tem aquela medida 15 raiz de 2. Estou dentro da situação para aplicar a lei do seno. A questão nos pede que calculemos a medida da distância entre B e C. Se não é essa, seu Jefferson, B e C é justamente essa. B e C, vamos chamar de uma letrinha? Vamos chamar essa letrinha de K. Vamos tentar descobrir o valor do K, que é a medida do lado B e C. Aqui está cheio de galinha do meu lado. Tem um porco ali que está comendo um milho triturado e essas galinhas estão beirando. Se você conseguir ouvir o barulho das cocotinhas falando, você pode ficar tranquilo, tá? Estamos aqui direto da fazenda. Vamos lá!
Vamos aplicar a lei dos senos? Bom, vou chamar esse valorzinho de meu Azinho. Então vai ficar K sobre o seno de 45 igual. Poxa, eu tenho que usar esse valor aqui, que é o 15 raiz de 2 que foi dado. Só que esse valor, ele é oposto a esse ângulo aqui. Esse 15 raiz de 2 vai ser o meu B. E quem é o B chapéu? Bom, a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então 45 graus mais, vamos fazer aqui em cima, 45 graus mais 60 graus, mais esse ângulo que é o B chapéu, dá 180 graus. 45 mais 60 dá 105. Então o B chapéu, ele é 180 graus menos 105 graus. O B chapéu é igual a 75 graus. O quê? 75 graus? Eu não sei calcular seno de 75 graus. Estamos perdidos. Seno de 75. Dá uma pausa aí. Lá vem a situação. Vamos tentar resolver isso? Fica calmo. Vou chamar alguém para explicar essa paradinha para nós. Opa! Surgiu um probleminha aqui para a gente poder resolver durante a questão. Então vamos lá para poder calcular quanto que vale o seno de 75 graus. Para isso eu vou recorrer a uma boa parte do poeta. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Consegue repetir comigo? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Por que eu estou falando isso? Existe uma regra que permite que a gente possa calcular o seno da soma de dois ângulos. Então eu quero calcular o seno da soma do ângulo A com o ângulo B. E para usar essa forma é só substituir nessa identidade. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Essa é uma forma muito boa que permite a gente calcular seno de medidas trigonométricas que não são notáveis, que não está naquela tabelinha que a gente conhece, que a gente sabe de cabeça e sabe até cantar. São senos que estão fora dessa situação, mas a gente tem uma forma de recorrência que pode calcular isso. O bacana dessa situação é que a gente pode escrever isso daí de forma bem inteligente, pensar em A e B, A chapéu e B chapéu, que são dois ângulos, cuja soma dá 75 graus. E tentar buscar ângulos que a gente conhece, medida de seno e cosseno deles. Vamos lá? Bom, para calcular o seno de 75, eu vou pensar o seguinte. Eu vou escolher o A chapéu, por exemplo, como 30 graus, e o B chapéu como 45 graus. 30 mais 45, 75. Então aqui vai ficar seno de A chapéu, seno de 30 graus, vezes o cosseno do B chapéu, que é cosseno de 45 graus, mais seno do B chapéu é 45 graus, vezes o cosseno de A chapéu, que o A chapéu é 30 graus. Agora vamos somente substituir. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Bom, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então, seno de 75 graus é raiz de 2 sobre 4, que é 2 vezes 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, posso multiplicar dentro das raízes, fica 2 vezes 3, que é 6, sobre 4. Como tem mesmo denominador, isso aqui fica sendo a mesma coisa que raiz de 2, mais raiz de 6, sobre 4. Então está aqui a medida do seno de 75 graus. Eu não posso somar as raízes, tá? Multiplicação é permitido para mesmo índice. Essas são raízes de mesmo índice, porém são raízes quadradas de números distintos. Então fica somente desse jeito, tá bom? Agora vamos voltar para poder terminar essa questão sobre lei dos senos. E a última. Vamos lá, pessoal.
Ufa! Conseguimos resolver o problema de calcular o seno de 75 graus. Agora vamos encerrar essa questão e fechar ela com chave de ouro. Bom, continuando. K sobre o seno de 45. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. 15 raiz de 2 dividido pelo seno de 75, que é essa coisa que encontramos aqui. Raiz de 2 mais a raiz quadrada de 6, dividido por 4. Bom, eu vou pegar esse 2 que está aqui, esse 4 que está aqui, e vou simplificar esses dois números. Vou dividir ambos os lados por 2. Então vou fazer um corte aqui. Corta aqui, corta aqui. O que vai sobrar aqui é K dividido pela raiz de 2 somente. E do lado de cá, 15 raiz de 2 dividido por raiz de 2 mais raiz quadrada de 6. Agora, em vez de ser sobre 4, sobre 2. Foi simplificado. Bom, eu quero descobrir o valor do K. Esse raiz de 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Vai multiplicar aquela raiz de 2. Então, vou ter o seguinte. K igual 15 raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz quadrada de 4, que é 2. Fica 15 vezes 2, dividido por raiz de 2, mais raiz de 6, dividido por 2. Então o valor do K é 30, que é 15 vezes 2, dividido por raiz de 2, mais raiz quadrada de 6, sobre 2. Então eu estou no processo de divisão de frações. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Você viu que deu uma tremida aqui, pareceu um terremoto, né? Mas o terremoto aqui é a minha filha que mexeu na cama. Bom, então aqui vai ficar, conserva a primeira fração. Quem quer a primeira fração? O 30. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 agora sobre esse negócio todo aí. 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. 2 vezes 30, 60. Então isso está dando 60 dividido por raiz de 2 mais raiz quadrada de 6. Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que racionalizar essa fração. A gente vai ter que racionalizar essa fração aí. Cara, para racionalizar isso daqui, não basta a gente multiplicar por raiz de 2 mais raiz de 6. A gente tem que multiplicar por raiz de 2 menos raiz quadrada de 6. Em cima e embaixo. O porquê disso? Porque essa multiplicação, ela que vai produzir exatamente o corte dessas raízes. O processo de racionalização é feito por um único objetivo, que é eliminar a raiz no denominador da fração. Se eu multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 6, eu vou aplicar uma lei distributiva aqui. E essa lei distributiva permitirá que os termos que têm raiz sejam todos cancelados. O que sobra é só elementos que não têm raiz, tá bom? Bom, vamos lá. Em cima fica a distributividade, que eu vou manter por enquanto como sendo 60 vezes raiz de 2 menos raiz de 6. Bom, embaixo eu posso aplicar uma regrinha que é conhecido como diferença de 2 quadrados. Em vez de eu fazer essa lei distributiva ali, eu vou relembrar uma regrinha que chama diferença de 2 quadrados. O que é a diferença de 2 quadrados? Dado um número elevado ao quadrado menos outro elevado ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. A diferença de 2 quadrados, a diferença de dois números elevado ao quadrado, é o produto da soma pela diferença entre eles. Então, balançou de novo, né? Chega para lá. Então, o que acontece aqui? O meu A, ele vai ser o raiz de 2. O meu B vai ser o raiz quadrada de 6. Então, tá ficando aqui raiz de 2 mais raiz de 6, raiz de 2 menos raiz de 6, que é o que aparece na multiplicação no denominador. Isso daqui, por essa regrinha, é raiz de 2 elevado ao quadrado menos raiz de 6 elevado ao quadrado. Então, o que vai ficar aqui é 2 menos 6. Então, isso tudo está ficando no denominador 2 menos 6, que é
menos 4. Em cima está ficando 60. Quando eu simplificar o 60 com 4, eu vou obter 15, porque 60 vezes 4 é 15. Aí ficou a divisão desse número de cima por esse de baixo que é negativo. Cara, e você pensa, poxa, a medida deu negativo. Não, a medida não deu negativo. Raiz de 2 é menor que raiz de 6, então o número de cima também é negativo. Então quando eu faço a divisão com jogo de sinal, a parte de cima troca de sinal. O que quer dizer trocar de sinal? Dá 15 essa divisão, vezes raiz de 6 menos 15 vezes raiz de 6 menos a raiz quadrada de 2. Essa é a medida do valor K. Então, nota o seguinte, ó, 60 dividido por 4 é 15. Quando eu faço a divisão disso pelo sinal, o que eu faço é mudar o sinal. O que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Então, essa medida K, que a gente quer encontrar, vale 15, que multiplica a raiz quadrada de 6 menos a raiz quadrada de 2. Bom, é uma solução que deu um pouquinho de trabalho, deu uma continha a mais, mas ela está feita aí, tá? Vejam nos detalhes. Valeu, até mais, obrigado